Automutilação. Lá vamos nós para um tema tão difícil e tão triste de falar, né? Cada vez mais chega no meu privado comentários e perguntas de mães falando assim: Renata, o que eu tenho que fazer? Por que meu filho se automutila? O que acontece com ele, né? O que tá acontecendo que eu não tô percebendo? Porque muitas vezes os pais não estão percebendo o que tá acontecendo com o filho, né? E aí eu chego à conclusão de que eu tenho que parar para falar algumas coisas um pouco mais difíceis com vocês, mas que trazem um grande alerta. Eu vou ler 2 relatos de 2 pacientes muito antigas e que inclusive me autorizaram a publicar esses relatos, estão publicados na minha página do Face, né, como relatos autorizados. Eu vou ler 2, tá, gente? Para vocês entenderem do que eu tô falando. 1. Eu vivo num semi-automático. Eu acordo porque alguém me acorda. Vou para a escola porque tem que ir. Volto e acabou. A minha cabeça é um turbilhão de pensamentos. E ao mesmo tempo tem um vazio tão grande que até o vazio me deixaria em paz. Uma paciente. Outra paciente. Eu estava querendo sair do meu próprio corpo porque eu não aguentava mais. A minha companhia é insuportável. Gente, vocês têm noção que isso na adolescência é algo insuportável? O que é a automutilação? A automutilação nada mais é do que uma tensão tão grande, um sofrimento, um pavor, um estresse, um processo depressivo, um trauma, um abuso, seja emocional ou sexual, tá, gente? Que traga um estresse tão grande para a cabeça daquele adolescente que faz com que ele lesione a própria pele, porque a pele é o nosso maior órgão. Então, quando a dor tá na pele, ela desloca o pensamento para aquela dor. A automutilação nada mais é do que uma tentativa de não sentir mais aquela dor emocional e extravasar e mandar aquela dor para um outro lugar. E o outro lugar, a saída que aquele jovem encontrou é de se lesionar, porque aquela lesão traz uma dor maior do que a emocional e faz com que ele, por alguns instantes, pare de pensar na dor emocional. Então, gente, esse é um quadro muito grave, é um quadro que acontece entre, assim, claro que tem, né, pessoas que podem apresentar antes e pessoas que podem apresentar depois dessa idade, mas o mais comum é aparecer entre 12 e 24 anos. Gente, 12 é pré-adolescência. 12 é toda essa fase que a gente tá falando. Imagina 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São muitos anos de formação de personalidade para que a gente não encare como um problema muito grave esse deslocamento de encontrar uma saída e essa saída sendo lesionar o próprio corpo para parar de sentir essa dor emocional. Então, assim, é um quadro muito grave, precisa procurar ajuda, precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, em muitos casos precisa ir para um psicólogo, ou melhor, sempre precisa ir para um psicólogo, mas com um psiquiatra concomitante, porque o psiquiatra vai conseguir medicar na hora certa, vai conseguir avaliar junto com o psicólogo se o quadro ele é um transtorno grave de personalidade ou se é uma manifestação de uma tristeza muito profunda e que precisa ser sanada, porque se essa tristeza muito profunda não for sanada, o caminho para que essas autolesões possam chegar a um possível suicídio é muito grande, é muito fácil de acontecer. E eu já gravei outros vídeos sobre suicídio na adolescência, mas eu volto a inteirar aqui. O jovem, ele não tem a visão da consequência a longo prazo. Então, para ele, na cabeça dele, o suicídio nem sempre é um suicídio, porque ele não consegue entender que ele não vai sobreviver ao suicídio,
entende? Naquele momento parece a saída mais adequada e mais saudável e melhor do mundo para ele naquele momento, mas ele não consegue quantificar a consequência disso e entender que ele não vai mais viver se ele se suicidar. Então, esse tipo de quadro grave, a gente precisa procurar ajuda, levar para profissionais responsáveis, e a gente precisa entender que a gente pode ter várias linhas, né? A gente pode ter uma espiritualidade que é muito legal, a gente pode ter um círculo de amigos e de grupo de jovens que é muito legal, a gente pode ter várias coisas, mas existem quadros dentro da adolescência que, se a gente não toma alguma atitude um pouco mais drástica, que é levar para um especialista para avaliação, medicação e um tratamento adequado, muitas vezes a gente corre o risco de perder esse jovem. Beleza, pessoal? Fica a dica. Vamos ficar com esse alerta que a gente consegue dar conta de algumas coisas, mas de outras coisas a gente precisa obrigatoriamente procurar ajuda profissional. Beleza? Fica a dica.